Olá, seja bem-vindo e bem-vindo. Está no ar o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica que leva até você cultura, informação e entretenimento. Te convido agora a acompanhar os principais destaques desta edição. O trabalho de empilhar e carregar caixa em uma fábrica é muito cansativo para as pessoas, mas agora robôs estão sendo desenvolvidos para realizar essas tarefas. E o concurso de melhor fotografia de 2025 está muito disputado na categoria Mundo Selvagem. Uma foto feita por um fotógrafo indiano pode ser uma das vencedoras do prêmio. E ainda, a Universidade Federal de Santa Catarina formou o primeiro mestre em Direito de origem indígena. Tudo isso e muito mais é o que você acompanha a partir de agora no Fatos em Foco. Começo falando da República Tcheca, que vai começar a testar o limite de alta velocidade nas rodovias. De acordo com as autoridades de trânsito do país europeu, os motoristas serão autorizados a trafegar a uma velocidade de até 150 km por hora. Para o ministro de Transportes da República Tcheca, não é só questão de segurança. Os limites máximos de poluentes também impedem que as autoridades aumentem os limites de velocidade em estradas mundo afora. Foi assim na Áustria, que tentou elevar os limites de 130 km por hora para 140 km por hora entre 2018 e 2020. Mas a medida foi revogada pela ministra do Clima por conta do aumento das emissões locais de CO2. Agora, a Tchequia antiga, a República Tcheca, segue pelo mesmo caminho e passa a estabelecer limite de 150 km por hora, 20 km a mais na comparação com o atual limite. O país é o primeiro da União Europeia a testar um limite tão alto. Por lá, a nova regra valerá a partir do mês que vem, para a estrada D3, que liga a cidade de Tabor e Esquebo de Jovice. O trecho tem aproximadamente 50 km de extensão. A ideia consome investimento de 55 milhões de coroas tchecas, moedas local. Moeda local. Isso, a princípio, inclui a instalação de 42 painéis eletrônicos que irão ajustar o limite de velocidade em função das condições da via e do tráfego. De acordo com o porta-voz da Direção de Estradas e Autoestradas da Tchequia, Jan Hidel, este aumento só será possível quando as condições forem absolutamente ideais. Ou seja, no caso de piso escorregadio ou visibilidade reduzida, por exemplo, o limite segue o padrão de 130 km por hora. Quem vai monitorar é o Centro Nacional de Informação de Transportes. Por fim, se a experiência for bem sucedida, outras estradas poderão aderir ao novo limite de 150 km por hora. O limite máximo de velocidade nas estradas brasileiras é de 120 km por hora. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, quem desrespeitar as normas está sujeito a penalidades. O câncer exige maior rapidez possível no diagnóstico e tratamento para a obtenção da cura, mas nem tudo isso é assim. Quem tem um linfoma, por exemplo, vai ter que passar primeiro por 3 médicos até chegar a um especialista. O tempo corre enquanto o sistema imunológico é atacado. O diagnóstico de linfomas no Brasil ainda leva mais tempo do que o recomendado, o que compromete as chances de um tratamento eficaz. De acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, realizada com 262 pacientes, a média para a confirmação da doença chega a 149 dias. Esse atraso preocupa especialistas, já que o linfoma é um câncer do sistema linfático que exige início rápido da terapia para melhores resultados. A demora se deve a diferentes fatores, desde a dificuldade dos pacientes em reconhecer sintomas até a falta de acesso a exames especializados. Os sinais mais comuns incluem caroços no pescoço, axilas ou virilha, febre persistente, suor noturno excessivo e perda de peso inexplicável. Apesar disso, o levantamento mostra que 31% dos entrevistados precisaram consultar mais de 3 médicos antes de chegar a um hematologista. No sistema público de saúde, o percurso costuma ser mais longo. Primeiro
primeira consulta em unidades básicas, depois o encaminhamento a especialistas, seguido de exames que podem levar meses para serem realizados. Mesmo após a biópsia, necessária para confirmar o diagnóstico, o acesso a exames de imagem avançados fundamentais para avaliar a extensão da doença ainda é restrito em muitas regiões. Somente neste ano, o Instituto Nacional de Câncer estima mais de 15 mil novos casos de linfomas no país. Para especialistas, aumentar o acesso a diagnóstico precoce, agilizar exames e fortalecer a capacitação das equipes da atenção primária são medidas essenciais para mudar esse cenário. Além do reforço na estrutura do sistema de saúde, a conscientização da população também é apontada como peça-chave. Conhecer os sintomas e buscar ajuda médica diante dos primeiros sinais pode fazer a diferença no tempo de diagnóstico e, consequentemente, nas chances de cura. Mas a ciência tem procurado evoluir cada vez mais rápida no diagnóstico do câncer. Recentemente, uma caneta ajudou médicos e cientistas a descobrirem, em segundos, se um tumor era maligno ou não. Os especialistas estão dizendo que a nova tecnologia deve ser o futuro dos diagnósticos rápidos. Os profissionais do Hospital Israelita Albert Einstein estão usando uma nova técnica na hora de descobrir se um tumor é maligno ou não com apenas uma caneta. Mas não é qualquer caneta, e sim uma máquina com um barulho parecido com o de um ar-condicionado. O espectrômetro de massa, um equipamento que costuma ser localizado em laboratórios de pesquisa que está sendo novidade para salas de cirurgias. Para se tornar viável, foi necessário construir um carrinho para deixar a superfície estável e deixar o aparelho ligado o tempo inteiro. O plano inicial é que esse aparelho ajude a identificar os tumores em questão de segundos, graças a uma invenção de uma brasileira chamada Elívia Eberlin, que junto com outros colaboradores criou um módulo acoplado à máquina, cuja ponteira pode ser colocada direto sobre um tecido, seja normal ou tumoral. A caneta Orbitrap da Thermo Fisher consegue fazer uma leitura a partir das características de cada molécula com apenas uma quantidade de água que é aspirada. E a partir dessa gota é o suficiente para detectar e classificar os tumores. Após a retirada do fragmento com a caneta, o patologista faz a congelação do tecido, corta em lâminas e olha no microscópio. Após a análise feita pelos profissionais com o auxílio da caneta, eles chegam ao diagnóstico, um procedimento que deve durar em torno de 30 minutos no centro cirúrgico e mais rápido para o padrão da patologia. Alguns especialistas dizem que a caneta promete ser o futuro dos diagnósticos no local de atendimento, mas por enquanto, a tecnologia não ajuda a definir margem de cirurgia, de acordo com o protocolo de pesquisa. Quanto às células cancerígenas, a retirada de pedaços maiores de tecido normal e tumoral ainda são mais seguras na hora do diagnóstico. O calor extremo já matou 12 mil pessoas em 12 cidades da Europa. As altas temperaturas também afetaram outros países, como o Japão, na Ásia, que bateu o recorde de temperaturas acima dos 35 graus Celsius durante 10 dias. Um estudo recente estimou que durante um período de 10 dias de calor extremo iniciado no dia 23 de junho desse ano, 2.300 pessoas espalhadas em 12 cidades europeias morreram por conta das altas temperaturas. Os pesquisadores afirmaram que as mudanças climáticas tornaram a onda de calor de 1 a 4 graus mais alta, sendo responsável por 2/3 das fatalidades e provocando insolação e agravando doenças crônicas como a diabetes. Alertas vermelhos aumentaram em várias partes do continente europeu em agosto. Isso reflete a crescente preocupação com a saúde pública. As altas ondas de calor não é um problema recente. Desde a década de 1990, as temperaturas médias no continente aumentaram quase 1 grau por década, mais do que o dobro da média global. Isso acaba gerando ondas de calor mais frequentes e intensas, e o risco de mortalidade se eleva. Em Turim, na Itália, por exemplo, o risco de morte aumenta mais da metade em comparação a Toronto, no Canadá, onde é de apenas 14%. Mas o problema não é somente dos italianos. Os pesquisadores também descobriram que outras localidades, como Amsterdã e Londres, são muito mais mortais no calor do que outras cidades europeias com temperaturas semelhantes. Na capital inglesa, a média nos dias de calor extremo é de cerca de 22 graus. Isso eleva o risco de morte em 45%. Para ter noção do quão grave é, dias de 22 graus em Londres são tão mortais quanto 28 graus em outras cidades na Europa.
Os alertas para ondas de calor extremo não ficam apenas no Velho Mundo. Na Ásia, o Japão registrou nos meses de junho e julho um recorde de 10 dias consecutivos com temperaturas acima de 35 graus. O Serviço Meteorológico afirmou que essa é a primeira vez desde o início dos registros em 1875. Cientistas afirmaram que as ondas de calor estão se tornando cada vez mais intensas e frequentes em todo o mundo, devido às mudanças climáticas causadas pelo ser humano. No comparativo com o ano passado, o país igualou o verão e o outono mais quente desde o início das medições há 126 anos. O Serviço de Saúde informou que mais de 8.400 japoneses foram hospitalizados por insolação e 12 morreram em consequência direta do calor extremo em questão de uma semana. Um estudo do Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social revelou que a maioria das crianças em condições de vulnerabilidade social não alcançam um alto padrão de vida. O indicador Criança Alfabetizada divulgado pelo Ministério da Educação mostrou que apenas 60% dos alunos de escolas públicas estão alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental. Ou seja, quase metade das crianças brasileiras não desenvolve as habilidades básicas de leitura e escrita no tempo adequado. Os prejuízos aparecem quando a alfabetização falha logo no início da trajetória. O aluno tem mais dificuldade para acompanhar os conteúdos e apresenta um risco maior de repetência e abandono, se afastando das oportunidades que a escola deveria garantir. Os jovens mais afetados em atraso escolar são quase o dobro em escolas públicas, em comparação com as privadas. A desigualdade também se expressa no tipo de apoio recebido. Segundo o levantamento, famílias com maior renda oferecem reforço escolar e suporte em casa. Já crianças em situação de vulnerabilidade seguem adiante sem aprender, acumulando frustrações que comprometem sua trajetória. Os prejuízos de uma educação falha são imensas. A estimativa é que a cada jovem que não conclui a educação básica representa um prejuízo de quase R$400 mil para a sociedade. O custo total pode passar de 220 bilhões, mais de 4 vezes o investimento necessário para garantir uma trajetória escolar regular. Um estudo apontou que a cada R$1 investido em programas de recomposição de aprendizagem para alunos com atraso, gera R$18 em benefícios para a sociedade. Programas como Se Liga e o Acelera Brasil conseguem virar o jogo na educação, oferecendo apoio adequado e de igualdade. Para romper o ciclo de desigualdade, é preciso colocar as crianças que mais precisam no centro de políticas públicas. Garantir o direito à aprendizagem inclusive também para quem já está em atraso. É um investimento que beneficia a todos. O Estado economiza com a repetência, o abandono escolar e os estudantes ganham mais chances de concluir os estudos, ter acesso a boas oportunidades e contribuir para o desenvolvimento do país. O número de idosos no Brasil cresceu 56% nos últimos 15 anos e com o avanço da idade vem também sérios impactos no corpo, como a diminuição gradual da capacidade física e mental. Os idosos no Brasil já representam quase 16% da população brasileira. O número de pessoas com mais de 60 anos cresceu 56% nos últimos 15 anos. E especialistas alertam para a importância de se preparar desde cedo para a aposentadoria. Com o avanço da idade, vem também sérios impactos no corpo, como a diminuição gradual da capacidade física e mental. Há muitas diferenças na forma como as pessoas envelhecem. Isso acontece porque o processo de envelhecimento pode refletir desde a nossa herança genética até os ambientes físicos e sociais que participamos ao longo da vida. Nesse sentido, é importante que políticas públicas, sobretudo as de saúde, considerem essas diferenças, ajudando o maior número de pessoas a envelhecer de forma positiva. Uma nutrição adequada e exercícios físicos associados ao cuidado com a saúde mental contribuem para um bem-estar prolongado para essa fase da vida. Melhor do que ter a oportunidade de envelhecer é chegar à terceira idade com saúde, mantendo a autonomia e a independência. A adoção de hábitos mais saudáveis em todos os âmbitos da vida é crucial para o envelhecimento ativo e feliz.
Um grupo de cientistas internacionais apresentou durante um congresso nos Estados Unidos uma nova técnica de cirurgia para corrigir os problemas de visão. É mais fácil do que todas as outras que surgiram até agora. Imagine nunca mais precisar colocar óculos para enxergar de perto ou de longe. Essa é a promessa de uma nova técnica apresentada por cientistas internacionais que pode corrigir problemas de visão em apenas 1 minuto. A descoberta já está chamando a atenção do mundo todo e pode transformar a vida de milhões de pessoas. O procedimento remodela a córnea usando uma pequena corrente elétrica e uma espécie de lente de platina. Ela é capaz de ajustar o tecido de maneira precisa e menos invasiva. A técnica está sendo chamada de remodelação eletromecânica. Os cientistas explicam que o procedimento corrige diretamente o foco da visão, proporcionando clareza imediata. Todo o processo é realizado em menos de 1 minuto e utiliza a tecnologia de ponta para remodelar a forma como a luz entra nos olhos. Diferentemente de cirurgias tradicionais, não há cortes nem dor e não há necessidade de usar lentes corretivas. A expectativa é enorme. Se confirmada em larga escala, a técnica pode se tornar uma revolução tão grande quanto a invenção do óculos. Para quem sempre sonhou em se livrar das armações, a esperança está mais próxima do que nunca. Apesar do entusiasmo, os especialistas ressaltam que ainda são necessários mais testes clínicos antes que a técnica esteja disponível em larga escala. Eles também trabalham para reduzir custos e tornar o procedimento acessível para diferentes países. A inteligência artificial passou a ser para muitos jovens a oportunidade para fazer uma consulta de terapia. Mas é bom tomar cuidado, porque nas receitas para enfrentar problemas como ansiedade e depressão, surgem recomendações que podem até agravar e muito o problema. Cada vez mais adolescentes estão recorrendo a ferramentas de inteligência artificial como uma forma de apoio emocional. Chatbots, disponíveis 24 horas por dia e sempre prontos para responder sem julgamentos, se tornaram uma espécie de terapeutas digitais para jovens que enfrentam solidão, ansiedade ou momentos de desespero. A familiaridade dessa geração com a tecnologia ajuda a explicar por que esse recurso tem ganhado força entre os mais novos. Um levantamento da organização Common Sense Media apontou que 72% dos adolescentes americanos já utilizaram chatbots de IA como companheiros de conversa. Entre eles, quase 1 em cada 8 declarou ter buscado nesses programas algum tipo de apoio emocional ou relacionado à saúde mental, o que, em números absolutos, representaria milhões de adolescentes. Apesar da popularidade, especialistas alertam para riscos importantes. Já foram identificados casos em que chatbots ofereceram orientações inadequadas e até perigosas, incluindo conselhos relacionados à automutilação ou à forma de esconder problemas de saúde em ambiente escolar. Para adolescentes vulneráveis, esse tipo de resposta pode normalizar comportamentos prejudiciais ou até fornecer instruções nocivas, o que amplia a preocupação de médicos e psicólogos. Outro ponto destacado é a vulnerabilidade própria da adolescência. O cérebro dos jovens ainda está em desenvolvimento, especialmente nas áreas ligadas ao controle de impulsos, regulação emocional e avaliação de riscos. Isso torna essa faixa etária mais suscetível à influência de respostas pouco seguras ou imprecisas de sistemas de inteligência artificial, dificultando a capacidade de avaliar se o que recebem como orientação é confiável. Especialistas defendem que a tecnologia pode sim ter um papel positivo, desde que cercada de critérios claros e acompanhamento humano. Um dos caminhos possíveis seria a criação de padrões para que chatbots identifiquem sinais de risco e conectem os jovens a profissionais de saúde mental. Também se discute a necessidade de desenvolver versões validadas clinicamente para oferecer suporte básico, sempre com supervisão regular de terapeutas. A preocupação central, segundo os especialistas, é agir enquanto a adesão ainda está no início, evitando que adolescentes fiquem expostos a riscos sem a devida proteção. O trabalho de empilhar e carregar caixa em uma fábrica é muito cansativo para as pessoas, mas agora os robôs estão sendo desenvolvidos para fazer essas tarefas. O objetivo é deixar o trabalho pesado para as máquinas e preservar a saúde das pessoas.
Em um momento em que fabricantes enfrentam dificuldade em atrair e reter mão de obra, muitas empresas estão automatizando as tarefas mais pesadas e desagradáveis, como estratégia para manter seus funcionários. O modelo de aluguel de robôs tem potencial para transformar a base industrial dos Estados Unidos, ao tornar a automação acessível para pequenas e médias empresas, historicamente mais lentas na adoção de novas tecnologias. Das cerca de 244 mil fábricas no país, 93% tem menos de 100 empregados e 75% tem menos de 20, segundo parceria de extensão de fabricação. Muitas dessas empresas não possuem capital ou conhecimento interno para integrar novos equipamentos às linhas de produção. As empresas de aluguel de robôs se especializam em tarefas corriqueiras, como empilhar caixas, separar peças, soldar ou alimentar máquinas, justamente os trabalhos que mais causam lesões por esforço repetitivo em humanos. Uma empresa alemã que nasceu em 2020, em janeiro, adquiriu os ativos de uma empresa americana que estava encerrando as atividades para entrar no mercado dos Estados Unidos. A Robico abrirá um escritório em São Francisco no próximo mês e prepara uma fábrica em Austin, no Texas, para produzir robôs destinados ao aluguel. Todos os funcionários que antes empilhavam caixas foram realocados em outras funções, abrindo espaço para que a empresa expandisse sua linha de produtos. Alguns foram promovidos a operadores de máquinas e líderes de linha, cargos mais valorizados e com melhor remuneração. Segundo a Federação Internacional de Robótica, organização sem fins lucrativos que acompanha o setor, o aluguel de robôs ainda é pequeno, mas crescente. Em 2023, foram vendidos no mundo cerca de 113 mil robôs para transporte e logística, alta de 35% em relação ao ano anterior. Desses, 100 mil estavam disponíveis para locação, um aumento de 20%. O modelo também ganhou espaço no Vale do Silício, atraindo investidores interessados em receita recorrente e em relações de longo prazo, em vez de vendas pontuais. Segundo o relatório do Silicon Valley Bank do ano passado, o estudo mostra que empresas que adotam o modelo conseguem captar mais recursos e com avaliações melhores do que as que não adotam. Jogar videogame em um ventilador ou tirar fotos com uma máquina de cartão de crédito são práticas, no mínimo, curiosas. Mas isso é possível graças ao coletivo de hackers ativistas, Cybercirujas, que é um grupo argentino que resolveu reciclar aparelhos eletrônicos antigos. Já imaginou jogar videogame em um ventilador ou tirar fotos com uma máquina de cartão de crédito? Saiba que isso é possível graças aos Cybercirujas. O grupo de hackers ativistas da Argentina recicla aparelhos eletrônicos para combater a obsolescência e o lixo gerado pela datação dos objetos. A prática criativa segue a filosofia de que o velho funciona. Sou integrante de Cybercirujas. Faço parte dos Cybercirujas e para mim é um movimento que possui um lado solidário, um lado tecnopolítico e também um lado lúdico. E também um costado lúdico. Na Argentina, o termo ciruja se refere a quem procura coisas no lixo para vender ou usar. De acordo com o relatório de 2024 do Instituto de Pesquisa da ONU, é estimado que os hermanos produzam 520 mil toneladas de lixo eletrônico por ano. Esse número coloca o país em 5º lugar nas Américas, atrás de Estados Unidos, Brasil, México e Canadá. O movimento teve início em 2019, com encontros populares onde se trocava peças de hardware. O trabalho se intensificou durante a pandemia, quando muitos passaram a precisar de dispositivos para estudar ou trabalhar. Graças a este projeto, foram criadas unidades de Cybercirujas em várias províncias. Temos a sorte de receber máquinas doadas por pessoas que não as utilizam mais. Nós as recondicionamos com software livre e, a partir daí, doamos para pessoas ou organizações que nos solicitam. Para o coletivo, é fundamental colocar em prática o funcionamento do software livre. No 3º encontro anual, realizado em Buenos Aires no último final de semana, o grupo promoveu um workshop para prolongar a vida dos telefones. Juan Carrique, engenheiro eletrônico e membro do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas da Argentina, apresentou o Roboticlar no evento.
Na universidade, por exemplo, faço os alunos montarem com lixo eletrônico, sensores de temperatura ou controles de motores para eles aprenderem o que é preciso para fazer um protótipo. Comprar algo pronto, que funciona, não é o mesmo que ter que fazer a partir do lixo. Então aproveito a possibilidade que o lixo oferece para ter algo acessível e que os faça aprender ainda mais sobre eletrônica. As iniciativas vão além do lúdico. É possível, por exemplo, criar kits de robótica para alunos do ensino fundamental, a partir de resíduos tecnológicos, ou prolongar a vida útil de aparelhos médicos com a ajuda de software livre. Os cybercirurras lutam contra o que eles consideram a imoralidade de um equipamento jogado no lixo. Eles ensinam a ter uma relação diferente com a tecnologia e reivindicam o direito de reconhecer quando alguma coisa serve ou não. Mais de 2 bilhões de pessoas não têm acesso seguro à água potável. Segundo um relatório da ONU, e a metade do acesso universal até 2030, infelizmente, ainda está longe de ser atingida. Um relatório da ONU mostrou que mais de 2 bilhões de pessoas no mundo continuam sem acesso à água potável. As agências das Nações Unidas responsáveis pela saúde e pela infância calculam que no ano passado, 1 em cada 4 pessoas no mundo não teve acesso à água potável administrada de maneira segura. Além disso, mais de 100 milhões de pessoas continuavam dependentes de água superficial, que vem de rios, lagos e canais, sem um tratamento adequado. O número de países que eliminou o uso de águas superficiais para o consumo passou de 142 para 154, e no ano passado, 89 países tinham um serviço básico de fornecimento de água potável, incluindo 31 que alcançaram o acesso universal a serviços administrados. O consumo de água superficial aumentou a exposição a doenças transmitidas pela água. Além disso, a OMS e o Unicef destacam que o atraso no programa de avanços dos serviços de água, saneamento e higiene continuam lentos e insuficientes para cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecido pelo Programa Universal da ONU até 2030. Dados da Unesco mostram que regiões de baixa renda e áreas afetadas por conflitos apresentam as maiores dificuldades. Em localidades como da África subsaariana e o sul da Ásia, mais de 40% da população não tem acesso à água potável tratada. Além disso, desde 2015, pouco mais de 960 milhões de pessoas obtiveram acesso à água potável no mundo. No Brasil, os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento indicam que 16% da população não tem abastecimento regular e 100 milhões de pessoas, quase metade da população, não contam com a coleta de esgoto adequada. E uma tartaruga que estava em risco de extinção é considerada a menor do mundo. Nasceu em zoológico da cidade de Guadalajara, no oeste do México, na primeira reprodução dessa espécie sob cuidados profissionais. Um filhote de tartaruga em perigo de extinção, considerada a menor do mundo, nasceu em um zoológico de Guadalajara, no oeste do México. Trata-se da Casquito de Vallarta, que atinge um tamanho máximo de 10 centímetros. Esse é o primeiro registro de reprodução da espécie, sob cuidados profissionais, um marco importante para a conservação. Há muito pouca informação sobre esta espécie, pois foi descoberta recentemente, e não há estudos científicos que nos digam como manter esses animais tanto na vida selvagem quanto sob cuidados profissionais. Por isso estamos inovando. O diretor do Zoológico de Guadalajara, Luiz Soto, explicou que o nascimento foi possível graças ao apoio de várias organizações que procuraram a instituição para ajudar a espécie, da qual se acreditava haver apenas cerca de 300 exemplares. O zoológico recebeu um grupo de tartarugas que inicialmente foram apreendidas pelas autoridades para a reprodução. Nós recebemos a pedido das autoridades ambientais e iniciamos um programa de conservação como outros que já temos no zoológico. Esta tartaruga vive nos pântanos do rio Ameca, um afluente que divide os estados de Nayarit e Jalisco no oeste do país. Nessa zona estão localizadas Puerto Vallarta e Nuevo Vallarta, dois importantes destinos turísticos do México. Por isso, parte do habitat da tartaruga foi perdido. O réptil também sofre com tráfico ilegal. Uma pesquisa apontou que fatores como solidão, dependência emocional e baixa autoestima deixam as mulheres mais vulneráveis em relações violentas.
Uma pesquisa feita com mulheres assistidas pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Queimados, na Baixada Fluminense, e também da Secretaria Estadual da Mulher, apontou alguns fatores que deixam as mulheres mais vulneráveis em relações abusivas e violentas. Os dados sobre a vulnerabilidade em relações violentas apontam que 30% das mulheres justificaram solidão, outras 24% acreditam que a dependência do parceiro e 18% afirmam que a baixa autoestima a influencia. Já os principais elementos que mantêm a permanência nesses relacionamentos são a dependência emocional, vergonha e preservação da família em função dos filhos. O estudo também aponta que a violência perdura por gerações. 52% dos participantes relataram que ao menos uma mulher da família sofre violência. As consequências emocionais e psicológicas dessas violências mais recorrentes na pesquisa foram a autoculpabilização, a desesperança e os danos psicológicos. A maioria das mulheres encontrou apoio para romper o ciclo da violência, principalmente por meio da rede de acolhimento, seguida por organismos de enfrentamento e combate à violência, como polícias e órgãos de assistência. O governo do estado dispõe de uma rede de proteção e acolhimento formada por 3 centros especializados de atendimento à mulher. As unidades da SEM-RJ, localizadas no centro do Rio, Queimados e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, oferecem atendimentos psicológicos, social e jurídico, além de ações de capacitação profissional, geração de renda e fortalecimento da autonomia. Essa rede de enfrentamento também conta com 14 delegacias especializadas de atendimento à mulher, em um abrigo sigiloso, 47 equipes de patrulha Maria da Penha, além de UPAs e hospitais estaduais com equipes capacitadas para acolher vítimas de violência. Somente no primeiro semestre deste ano, já foram mais de 7.000 atendimentos nesses postos. Todos os endereços, incluindo os dos 50 centros especializados municipais que existem no estado do Rio, podem ser consultados no aplicativo gratuito para celular, o Rede Mulher, e no site secmulher.rj.gov.br. O Monte Everest é um grande desafio para alpinistas de várias partes do mundo. Mas, além da altitude, é preciso tomar cuidado com a sujeira espalhada pelo caminho. Mas agora, operadores de drones decidiram ajudar no trabalho para o recolhimento de toneladas de lixo. Toneladas de resíduos, desde latas vazias e cilindros de gás até garrafas, plásticos e equipamentos de escalada descartados, deram ao Everest outrora um local imaculado, o sombrio apelido do lixão mais alto do mundo. 2 drones de carga pesada DJI FC-30 foram enviados até o acampamento 1, a 6.065 metros de altitude, onde já ajudaram a transportar 300 quilos de lixo durante a temporada de escalada da primavera, que geralmente dura de abril até o início de junho. Para os desenvolvedores do projeto, as únicas opções eram helicópteros e trabalho manual, sem nenhuma alternativa. Mas surgiu a ideia de criar uma outra alternativa, usando os drones. Assim, criaram a solução para esse problema: usar os drones de carga pesada para transportar o lixo. Após um teste bem sucedido no Everest no ano passado, a empresa realizou ensaios do sistema na montanha vizinha Ama Dablam, de onde removeu 641 quilos de resíduos. De acordo com o chefe do Comitê de Controle de Poluição de Sangamata, os drones estão se mostrando muito mais eficientes, econômicos e seguros do que os outros métodos anteriores. Essas potentes aeronaves custam cerca de $20 mil cada uma, mas foram fornecidas por um fabricante com sede na China, para apoiar a operação de limpeza e promover a marca. Além da coleta de resíduos, os aparelhos foram usados para entregar equipamentos essenciais de escalada, como garrafas de oxigênio, escadas e cordas, o que reduziu o número de viagens perigosas pela cascata de gelo de Khumbu, uma das áreas mais mortais do Everest. Isso pode ajudar a melhorar a segurança dos guias e carregadores, especialmente das equipes de preparação que estabelecem as rotas no início da nova temporada. O concurso de melhor fotografia de 2025 está muito disputado na categoria Mundo Selvagem. Uma foto feita por um fotógrafo indiano recebeu menção honrosa na categoria Comportamento Invertebrados e pode ser uma das vencedoras do prêmio. A imagem mostra uma vespa de cor vermelha com asas transparentes segurando uma lagarta verde. O fundo é de uma tonalidade rosa suave, destacando os detalhes da vespa e da lagarta.
As imagens vencedoras serão anunciadas no dia 14 de outubro, seguidas de uma exibição no Museu de História Natural, em Londres, que exibirá 100 fotografias de destaque, registradas em diferentes partes do mundo. Uma preguiça está agarrada a um poste de cerca, segurando algumas folhas verdes. O fundo apresenta um campo verde com árvores e um céu azul com nuvens. A cerca é feita de arame farpado e se estende ao longo do caminho que leva a uma área mais arborizada. Com a fragmentação de seus habitats devido ao desmatamento, as preguiças são forçadas a se arriscar em travessias pelo solo para alcançar a próxima árvore, o que as deixa vulneráveis. A imagem mostra uma colônia de pinguins em uma plataforma de gelo localizada em uma região ártica. Os pinguins estão alinhados ao longo da borda do gelo, que se eleva em relação ao mar. A água ao redor apresenta blocos de gelo flutuantes e uma tonalidade azulada. O céu está nublado, com tons de cinza e azul, sugerindo um clima frio e inóspito. Depois de passar 2 meses observando a colônia, ele viu que a maioria dos filhotes usava rampas naturais de gelo para descer de forma segura até o mar, mas o grupo fotografado perdeu essa rota. Deixados por conta própria, os jovens pinguins imperadores acabam tendo que saltar para dentro do oceano gelado em sua primeira tentativa de se alimentar. Um cervo macho com grandes galhadas está em pé em um campo coberto de grama seca. Os chifres do cervo, totalmente endurecidos e sem veludo, crescem a cada primavera, tornando-se ainda mais impressionantes a cada ano à medida que novas pontas se desenvolvem. Outra imagem mostra um grupo de lobos árticos, todos com pelagem branca, caminhando sobre um terreno coberto de neve. Os lobos estão em diferentes posições, alguns se aproximando da câmera, enquanto outros estão mais distantes, todos parecendo estar alertas e em movimento. Uma imagem em preto e branco mostra um urso caminhando na praia, com um grande corpo d'água à sua frente. Ao fundo, há uma montanha coberta de nuvens e um pássaro voando acima dela. A cena transmite uma atmosfera tranquila e solene, com a natureza em destaque. Embora ursos geralmente sejam solitários, este estava indo se alimentar junto com outros de sua espécie de salmões vermelhos que migravam rio acima, vindos do Pacífico, para desovar em seu lago de origem. A imagem mostra a parte traseira de um coiote, com a cauda em destaque. O rosto do coiote é parcialmente visível, com os olhos e as orelhas aparecendo por trás da cauda. Esses fotógrafos levaram muitos dias de suas vidas para fazer esses registros espetaculares. Agora nós vamos mostrar a história de uma mulher que vive em uma comunidade de Campo Grande e desenvolveu fios de cabelos fabricados a partir da fibra da bananeira. Marilza Barcelo é uma mulher que podemos chamar de visionária. Sabe aquele tipo de pessoa com ideias inovadoras que criam um produto único? A empresária é responsável pela marca Meus Cabelos, Meus Fios, que produz fios de cabelos orgânicos a partir de galhos de bananeira. Ideia que surgiu lá em 2018. Fui cortar um cacho de bananeira e descobri fio no tronco. Aí eu tirei os fios, fui fazer teste com produto, com chapinha, com secador e descobri que ele seria um fio viável para o uso humano. Eu já usei muitos tipos de cabelo, esse não é o primeiro, né? Eu já testei cabelo de linha de saco, eu testava muita coisa no meu cabelo. Quando eu vi o fio, eu já imaginava que poderia ser útil para o cabelo, então eu vi que deu certo. A empreendedora vive em uma casa humilde na região do Lagoa Parque, em Campo Grande. É lá que ela produz todos esses produtos, grande parte por encomenda. Tem fio castanho, loiro e colorido de diversas cores. Marilza conta que levava horas para produzir 100 gramas de fios, mas tudo mudou após seu marido desenvolver essa máquina, um extrator feito com um facão e o tronco de uma árvore. Hoje a gente desenvolveu uma máquina manual, né, que a gente extrai aí, que se a gente tiver o tronco, a gente consegue sair 50 quilos por dia, até um pouco mais, porque eu separo, né, a parte que eu quero. Além dos fios, a empresária desenvolveu uma linha de produtos criada a partir de frutas do cerrado, voltada para o cuidado dos cabelos orgânicos. Eu tenho o shampoo, o condicionador, o creme, a máscara para hidratar o cabelo natural. Tem em torno de 14 produtos inovador dessa fruta para esse cabelo.
que serve também para o nosso humano também. A ideia de Marilza ganhou o estado e hoje seus fios orgânicos já começam a atravessar as fronteiras do Mato Grosso do Sul. Eu já estou fazendo vendas. A gente já tem também pedido de exclusividade, a gente tem pessoas interessadas em exportação. Então ele surgiu, mas com uma grande vantagem, digamos, né? Que começou ano passado, para esse ano a gente já tem proposta, eu acho que ele já está bem adiantado. E vamos conferir uma outra história de vitória. A Universidade Federal de Santa Catarina formou o primeiro mestre em Direito de Origem Indígena. É o Dr. Jafé Ferreira de Souza, realizando um sonho dele e de toda uma comunidade. Conhecido como Jafé Sataré Mauê, tornou-se mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina após a defesa e publicação e aprovação da sua dissertação. Jafé é o primeiro estudante indígena do programa de pós-graduação em Direito a ingressar no mestrado por meio de ações afirmativas para indígenas. A dissertação foi um aprofundamento dos estudos desenvolvidos por ele no trabalho de conclusão de curso de Direito, apresentado na UFSC em dezembro de 2022. Ele também tem o protagonismo na articulação da Associação dos Estudantes Indígenas na universidade, sendo um dos fundadores desse coletivo. O mestrado teve como tema o direito penal, investigando subjetivamente o histórico, onde ele abordou como funciona o sistema penal indígena do povo Sataré Mauê e também abre uma margem para os demais povos indígenas do Brasil. Segundo o pesquisador, a ideia foi dialogar com os sistemas penais iluministas dos pontos de vista do direito ocidental. Graduado em Direito também pela UFSC, Jafé, agora mestre, já pensa na continuidade dos estudos. Ele enfatiza também que a universidade lhe proporcionou oportunidades concretas de formação, mas, sobretudo, a chance de sonhar junto com outros parentes indígenas de diferentes etnias, com histórias distintas, mas com o mesmo desejo de transformar a realidade que só é possível através da universidade. E o Fatos em Foco fica por aqui. Para rever as reportagens dessa edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau!